Olá, queridos amigos e amigas, tudo bem? Meu nome é Luciana Batista, eu sou professora de Direito Tributário, esse é meu canal no YouTube de correção de questões. Semanalmente eu divulgo vídeos com correção de questões de concursos variados, tá? Na área de Direito Tributário. Tem aí o meu e-mail, entre em contato, deixem sugestões de questões, dúvidas, né? Dúvidas na explicação, enfim, críticas, tá? Por favor, fiquem à vontade, nós estamos aí, estou disponibilizando meu e-mail para a gente poder conversar mesmo, tá? Além dos nossos encontros aqui semanais no YouTube. Beleza, hoje selecionei uma questão para vocês que caiu no último concurso de juiz federal da primeira região e teremos em breve, né? Já está aí prova, se aproximando a próxima prova de juiz federal aqui da primeira região. O concurso que a questão que nós vamos analisar foi uma questão de 2013, tá? A banca organizadora CESP, né? Tem sido a tradição nos concursos do TRF da primeira região, a organização pelo CESP. E a questão vai dizer o seguinte. Então, vamos lá, o enunciado da questão e depois a gente dá uma explicação da matéria e voltamos para analisar a resposta. Vamos, juntos então. O fisco, após a operação realizada em várias empresas, comprovou que uma delas suprimia tributos mediante a prática de fraude. Isso é muito importante, esse dado, grifem fraude. Motivo pelo qual lavrou um auto de infração em junho de 2013. Tendo sido a fraude praticada em maio de 2008. Na fiscalização, verificou-se também que a empresa recolhia tributos pela modalidade de lançamento por homologação e que o fazia em valores muito inferiores aos devidos. Então, a empresa pagava a menor, praticava fraude, fraude praticada em maio de 2008. O fisco verificou essa situação e lavrou um auto de infração em junho de 2013. Antes de começarmos aí a análise dos itens, se são verdadeiros ou falsos, vamos a uma breve explicação sobre essa situação retratada. Certamente a questão está querendo que a gente analise se houve ou não decadência quando o fisco, verificando essa fraude, lavra o auto de infração em junho de 2013. Então, vem comigo aqui, vamos lá. Quando a gente fala em decadência, tenho que relembrar aqui com vocês, pelo menos citar o artigo do chamado crédito tributário, que a decadência é uma causa de extinção do crédito tributário. Sabemos, pelo artigo 139 do CTN, que o crédito decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. A obrigação principal está prevista no artigo 113, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. Nasce com fato gerador e tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Então, eu estou falando de uma obrigação de entrega de dinheiro aos cofres públicos. O crédito tributário, ele precisa passar por um processo, esta é a regra, de formalização, de documentação, de registro, onde vai se identificar a ocorrência do fato gerador, quem é o sujeito passivo, qual o valor do crédito tributário. Então, identificar base de cálculo, a alíquota, o montante devido, quem deve, a quem deve, por que deve, ocorrência do fato gerador. Este procedimento de formalização do crédito tributário é o que nós chamamos de lançamento, tá? Lançamento. Então, deixa eu anotar e vamos conversar um pouco, porque isso vai ser importante para a gente esclarecer a questão. A figura do lançamento, previsão no artigo 142 do CTN. 142 do Código Tributário Nacional, ok? Muito bem. Pela linguagem do Código, o lançamento é um procedimento privativo do fisco. O lançamento é um procedimento administrativo privativo do fisco, que vai formalizar o crédito, constituir na linguagem do Código, mas no sentido de formalizar, documentar, registrar. Crédito este que nasceu com a ocorrência lá do fato gerador, junto com a obrigação. Tanto que se o fisco não lançar dentro do prazo que ele tem, que é um prazo de 5 anos, vai ocorrer a decadência, extinção do crédito tributário. Então é sinal que o crédito não nasce com o lançamento, porque senão não explicaríamos, não conseguiríamos entender logicamente a decadência. A decadência é uma causa de extinção do crédito, porque crédito já existe mesmo antes do lançamento.
né? Então, lançamento, se houver lançamento, ele vai ter um papel de formalização, de documentação, de registro do nascimento deste crédito. Mas, nem sempre, sabemos disso, o fisco precisa lançar para receber o crédito tributário. Então, o lançamento é um procedimento indispensável ao recebimento do crédito tributário? Claro que não. Por quê? Exemplo. Hoje, a maior parte dos tributos está sujeita a um procedimento chamado lançamento por homologação, onde é o próprio sujeito passivo quem verifica a ocorrência do fato gerador, calcula o montante do crédito tributário devido, preenche os documentos e paga. E o fisco tem um prazo apenas para fiscalizar o seu comportamento. Então, é uma modalidade do lançamento chamado por homologação, é uma modalidade de lançamento prevista no artigo 150 do Código Tributário Nacional, ok? Então, o que se espera do sujeito passivo? Que ele verifique a ocorrência do fato gerador, calcule o crédito tributário e pague, sem que o fisco precise realizar o lançamento. Então, não estou dizendo que o lançamento é imprescindível ao recebimento do crédito tributário, tá? Em regra, hoje, não é. O sujeito passivo tem todo o encargo de verificar a ocorrência do fato e realizar o pagamento. Sem prévio lançamento, lançamento entendido aí como ato do fisco, pelo artigo 142, ok? Mas se o sujeito passivo não cumprir com a sua obrigação de cálculo e recolhimento no prazo de todo o crédito tributário devido. E se o sujeito passivo, então, não cumprir com esta obrigação prevista na lei? E o fisco vai ter, então, que formalizar, documentar, registrar o nascimento desse crédito e cobrar multa, penalidade, pois a obrigação era do sujeito passivo de cálculo e recolhimento. Se ele não atuou assim, ele infringiu a lei. Então, o fisco vai lavrar o que nós vamos chamar de auto de infração. Auto de infração, onde ele vai exigir o tributo mais a multa, ok? Então, o auto de infração contém o lançamento do tributo e da multa. Mas para que o fisco exerça essa atividade fiscalizatória nos tributos lançados por homologação, e eu estou chamando a atenção especificamente para este tipo de tributo lançado por homologação, o fisco tem um prazo. O prazo está descrito no artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional. Então, passei aqui, deixa eu voltar. 150, para ficar mais claro para vocês. 150, parágrafo 4º do CTN, ok? Qual que é este prazo que o fisco tem, pelo artigo 150, parágrafo 4º do CTN, para realizar a fiscalização a fiscalização do comportamento do sujeito passivo. E se ele concorda com esse comportamento, ele vai homologar. Ele pode homologar de maneira expressa, não é a regra. Ou se ele deixa transcorrer esse prazo, ele homologou de maneira tácita. E se ele discorda do comportamento do sujeito passivo? Aí ele vai lançar, não é isso? Lançar impondo a penalidade num documento que a gente chama de auto de infração e imposição de penalidade. Muito bem, mas qual é este prazo, então, Luciana, que o fisco tem para realizar essa fiscalização e se entender que há crédito tributário a ser exigido, ele realizar, então, o lançamento do tributo com a multa? Este prazo é um prazo decadencial, ele está previsto no artigo 150, parágrafo 4º, e ele é um prazo de 5 anos. Então, vou anotar aqui para vocês para isso ficar mais claro, tudo bem? Para a gente analisar aí os detalhes dessa questão. Vamos lá, então. Crédito tributário. Vamos falar, então, especificamente da decadência nos tributos sujeitos a lançamento por homologação. Lembrando que a decadência é uma causa, pelo artigo 156, 5º do CTN, é uma causa de
extinção do crédito. Nos tributos lançados por homologação, repetindo aqui então, 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional, qual é a regra? A regra é o fisco ter 5 anos. 5 anos a contar de onde? O prazo é sempre de 5, mas a regra é que esses 5 anos são contados a partir do fato gerador. Me acompanhe aí no 150, parágrafo 4º. Salvo disposição de lei em contrário, o fisco vai ter um prazo para verificar o comportamento do sujeito passivo, um prazo de 5 anos a contar do fato gerador, exceto a ocorrência exceto se o sujeito passivo atuar com dolo, fraude ou simulação. Então, a regra são 5 anos do fato gerador, exceção prevista no próprio 150, parágrafo 4º, caso de fraude, dolo, simulação. Vou destacar aqui para os senhores a fraude, porque é ela que nos interessa para o entendimento da questão. Então, o prazo do fisco é de 5 anos do fato gerador, exceto a ocorrência de dolo, fraude, simulação, pela literalidade do 150, parágrafo 4º. E nesses casos, Luciana, de dolo, fraude, simulação, qual é o prazo do fisco? Eterno? Óbvio que não. Ele vai ter também um prazo de 5 anos. Mas esse prazo de 5 anos não vai se iniciar, atenção, da ocorrência do fato gerador. Este prazo de 5 anos vai se iniciar, atenção, ele vai ser contado não pelo 150, parágrafo 4º, tá? Então, 150, parágrafo 4º, CTN. Se houve fraude, me acompanhe aqui, nós não vamos aplicar os 5 anos do fato gerador, mas sim nós vamos contar este prazo de 5 anos pelo marco previsto num outro artigo dedicado à decadência dentro do CTN, que é o artigo 173. O artigo 173 do CTN, ele trata da decadência, também um prazo de 5 anos, decadência é prazo de 5 anos, mas o 173, ele cuida especificamente dos tributos lançados de ofício, ele se aplica em princípio aos tributos lançados de ofício, previsão no artigo 149, e os tributos lançados por declaração, previsão no artigo 147. Então, a regra é que o 173 se aplique aos tributos lançados de ofício e por declaração e o 150, parágrafo 4º, aos tributos lançados por homologação. Porém, no caso do tributo lançado por homologação, se o sujeito passivo não cumpriu com o seu dever previsto em lei, de recolhimento do crédito tributário devido, no prazo previsto, tendo atuado com fraude, estou destacando a fraude agora porque resolve a nossa questão, tendo atuado com fraude, nós vamos sair do 150, parágrafo 4º, e vamos aplicar ao tributo lançado por homologação, mas onde houve fraude, nós vamos aplicar o artigo 173. Então, o artigo 173, em regra, é aplicável para o tributo lançado de ofício e por declaração e também nos casos de tributos lançados por homologação. Primeira situação, quando há dolo, fraude ou simulação. E qual é a regra geral do início do prazo decadencial pelo artigo 173 do Código, que merece a atenção dos senhores, uma leitura completa do artigo 173. Mas qual que é a regra geral dentro do artigo 173? É 173, inciso 1º. Quando é que começa esse prazo de 5 anos para o fisco? Do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, a regra é o primeiro dia do exercício seguinte. Grifem para mim, exercício seguinte, aquele, Luciana? Aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ok? Então, aplica-se 173 quando o tributo ele deveria ter sido lançado por homologação, o sujeito passivo era obrigação legal dele calcular e pagar, mas ele não atuou, tá? De acordo com a lei, ele atuou com dolo, fraude ou simulação. Então, você rompe a regra do 150, parágrafo 4º, que são 5 anos do fato gerador, e vai para o 173, para a regra do 173, que não se conta 5 anos do fato gerador, mas 5 anos a partir do exercício seguinte. Ao exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ok? Vem comigo aqui, vamos lá. Nos tributos lançados, vou aprofundar essa questão aqui com vocês. Nos tributos lançados por homologação, quando é que a gente também não aplica o 150, parágrafo 4º, e vai para o artigo 173 do CTN? Já vimos uma situação que é dolo, fraude ou simulação. Quando é que é aplicável também 173, ou seja, 5 anos, não do fato gerador, mas 5 anos contados a partir dos marcos previstos no artigo 173. Anotem para mim. Quando não há pagamento, não há qualquer pagamento. Se o sujeito passivo não pagou nada, ele tinha o dever de calcular pela lei, verificar a ocorrência do fato gerador, calcular o crédito e pagar. E ele não fez nenhum pagamento, então não há o que ser homologado pelo fisco. O fisco vai concordar, aquiescer com quê? Não houve pagamento algum. Então, você sai também do artigo 150, parágrafo 4º e vai para o artigo 173, ok? Então, caso de dolo, fraude ou simulação, aplicação do 173. Casos onde não houve qualquer pagamento, aplicação também do artigo 173. E para a gente fechar essa questão, analisar bem esse tema da decadência nos tributos lançados por homologação. Importantíssima súmula do STJ. Vem comigo aqui. Súmula. Enunciado aqui da súmula 436 do STJ. Tá? O STJ entende o seguinte, que nos tributos lançados por homologação, se o sujeito passivo declara o débito, ou seja, o sujeito passivo declara a dívida e não paga, mas ele declarou e não pagou, mas declarou, ou seja, ele informou ao fisco. Exemplo, a nossa declaração do imposto de renda, você declara que tem o débito, mas não recolhe o valor declarado. A declaração do sujeito passivo supre a necessidade de lançamento por parte do fisco. Por que supre a necessidade de lançamento? Porque o fisco já tomou conhecimento da dívida. Então, as nossas declarações são uma forma, hoje, pelo STJ, de constituição do crédito tributário. No sentido de que, se você declara, você confessa. Então, o fisco já sabe do débito. Então, nesses casos onde há declaração, não precisa haver lançamento, ok? Então, beleza, vamos reler a questão, vamos lá. O fisco, vamos voltar para a gente começar a analisar os itens. O fisco, após a operação realizada em várias empresas, comprovou que uma delas suprimia tributo mediante a prática de fraude, motivo pelo qual lavrou o auto de infração em junho de 2013, tendo sido a fraude praticada em maio de 2008. Na fiscalização, verificou-se também que a empresa recolhia tributos pela modalidade de lançamento por homologação e que o fazia em valores muito inferiores aos devidos. Então, venha comigo aqui, volta aqui só um minutinho. O fisco lavrou o auto de infração, raciocina aqui comigo, hein? Essa questão é bem complexa, assim, muitos detalhes. Então, vamos lá. O auto de infração foi lavrado quando? Em junho de 2013, em relação a uma fraude ocorrida quando? Em maio de 2008. Ou seja, o sujeito passivo, quando fez o recolhimento, ele recolheu, mas recolheu com fraude em maio de 2008. Então, prazo decadencial não vai se contar aqui da ocorrência do fato gerador, que por presunção, maio de 2008, porque ele agiu com fraude. O prazo vai se contar a partir de quando? Do primeiro dia do exercício seguinte. Então, o prazo vai se contar o prazo de decadência a partir de 1º de janeiro de 2009.
Então, 1º de janeiro de 2010, 1º de janeiro de 2011, 1º de janeiro de 2012, 1º de janeiro de 2013, ocorreria a decadência 1º de janeiro de 2014. O fisco fez o lançamento quando? Em junho de 2013. Então, neste exemplo, neste caso, não ocorreu decadência, tá? Não ocorreu decadência por causa da fraude, que adiou o início do prazo para 1º de janeiro do ano seguinte. Tudo bem? Então, vamos às alternativas? Vamos lá. Então, alternativa, letra A. Vamos analisar a letra A. A decadência da constituição do crédito tributário ocorreu em virtude do crédito ter sido constituído por lançamento, por homologação, visto que o contribuinte realizava pagamentos. Errado, ele realizava pagamentos, mas havia fraude. Então, o prazo começou só em 1º de janeiro do ano seguinte, artigo 173. Próxima. O fisco não poderia ter constituído o crédito tributário, visto que decorreram mais de 5 anos da data do fato gerador. Errado também, porque decorreu mais de 5 anos do fato gerador, mas nós não estamos contando o prazo do fato gerador, e sim do 1º dia do exercício seguinte, por causa da fraude, artigo 173. Letra C. O lançamento realizado pelo contribuinte, passados 5 anos da data do fato gerador, é considerado homologado, extinguindo-se o crédito tributário. O lançamento não foi realizado pelo contribuinte, o lançamento é ato privativo do fisco. Na questão não dizia nem que o contribuinte tinha feito alguma declaração para suprir a necessidade de lançamento, não é isso? E, passados 5 anos da data do fato gerador, é considerado homologado. O que é considerado homologado? O pagamento do sujeito passivo. Só que aqui o pagamento tinha sido realizado com fraude, então o prazo do fisco começou só no 1º dia do ano seguinte e, portanto, ele lavrou o lançamento, o auto de infração lançamento com multa dentro do prazo decadencial. Então, não é a letra C. Vamos à letra D. O fisco poderia constituir o crédito, uma vez que houve fraude e, por isso, a contagem inicia-se no 1º dia do exercício seguinte. Maravilha, resposta correta. Letra D. A prescrição, no caso, ocorreu em virtude de lançamento por homologação. Totalmente errado. Não há ainda que se falar em prescrição, que é o prazo para cobrança do crédito, que só começa quando o lançamento se torna definitivo, final da fase administrativa. Então, resposta correta, letra D, maravilha, não ocorreu decadência, porque houve fraude, então o prazo se iniciou do 1º dia do exercício seguinte. Tudo bem, meus amigos? Questão bastante complexa, né? Sobre decadência, início do prazo decadencial, releiam com atenção, artigo 150, parágrafo 4º, artigo 173 do CTN, ok? Se desejarem, me adicione no Facebook, Luciana Batista Santos. Eu tenho toda semana lá um grupo de questões comentadas, onde eu lanço questões comentadas de concursos variados, ok? Minha fanpage no Face é Professora Luciana Batista e continuem prestigiando o canal aqui no YouTube, Professora Luciana Batista, divulguem, tá? Aproveitem, façam propaganda para mim, eu preciso disso para poder manter esse canal aqui de comunicação com vocês. Muito obrigada, agradeço muito a atenção de todos, ótimos estudos, se precisarem, entrem em contato e a gente se vê em breve. Tchau.